O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, rolhas tecnológicas. Calhas de zinco. Presunto basco tradicional. E xisteiras. Muitos vinicultores hoje em dia optam por selar suas garrafas com rolhas tecnológicas. Elas são rolhas feitas de partículas moldadas de cortiça natural que passaram por um tratamento purificador para remover as moléculas de TCA e outros contaminantes que podem deixar o vinho com cheiro de mofado. As rolhas tecnológicas se parecem muito com as originais, que são cortadas e moldadas a partir de um pedaço de cortiça. Ambas são feitas de cortiça natural, mas com processos diferentes. A cortiça é a casca do sobreiro. Quando a árvore chega aos 25 anos, sua casca pode ser colhida mais ou menos uma vez a cada década. Um técnico especializado corta a casca com um machado, usando uma técnica muito específica que não faz mal à árvore. Usando o cabo do machado, ele gentilmente arranca a casca. Um sobreiro geralmente vive por 300 anos e pode ser colhido até 15 vezes. Depois de receber as placas de cortiça do fornecedor, a fábrica de rolhas tecnológicas as quebra em pequenos pedaços. Então moe esses pedaços em grânulos e os guarda em enormes bolsas. O primeiro passo é esvaziar as bolsas em silos que alimentam o equipamento de purificação. As máquinas que purificam os grânulos de cortiça são autoclaves gigantes. Cada uma é enchida com 1 tonelada de grânulos. Então, o compressor é ligado e, simultaneamente, aquece e pressuriza dióxido de carbono, que então se transforma em um gás semilíquido chamado de dióxido de carbono supercrítico, que é um solvente que não faz mal à natureza. O dióxido de carbono supercrítico é injetado na autoclave e limpa os grânulos por 3 horas. O laboratório interno da fábrica então analisa e compara amostras de antes e de depois da purificação retiradas de cada lote, para garantir que não restou nenhuma molécula prejudicial depois do tratamento. Uma técnica usa a tecnologia de cromatografia gasosa para separar as moléculas pelo tamanho e estrutura. Então, a tecnologia de espectrometria de massa para medir o sinal elétrico que cada molécula emite. O tipo do sinal identifica o tipo da molécula. A força do sinal indica a quantidade. Depois que o lote recebe luz verde do laboratório, o fabricante o mistura com um agente de ligação comestível e transfere o lote para a linha de molde. A máquina de moldagem é controlada por computador para ajustar automaticamente os moldes às dimensões da rolha que está sendo produzida. A máquina coloca a mistura de cortiça nos moldes, que vão para um forno por alguns minutos. Os ingredientes se tornam uma rolha sólida com a medida certa de elasticidade. Cada rolha feita no mesmo molde é idêntica, mas 2 rolhas cortadas do mesmo pedaço de cortiça nunca são iguais, porque a cortiça tem variações naturais. Essa é apenas a forma preliminar da rolha. Um centro de máquinas controladas por computador as refina na exata forma que foi encomendada. Depois de finalizar as dimensões, a máquina chanfra 1 ou 2 pontas. Uma chanfradura é uma borda inclinada que torna mais fácil de inserir a rolha na garrafa. Então, cada rolha passa na frente de uma câmera e detecta qualquer defeito. Essa máquina conduz um teste de permeabilidade em algumas amostras de cada lote para medir a quantidade de oxigênio que flui através da rolha quando ela é posicionada na garrafa. As rolhas geralmente são marcadas por encomenda de alguma vinícola. Algumas vinícolas encomendam um modelo que se parece mais com uma rolha tradicional tirada de um pedaço espesso de cortiça. Esse tipo requer mais alguns passos na produção. Um marcador queima linhas na parte de cima. Então, um laser controlado por computador faz marcas em volta da lateral da rolha para imitar a textura de uma rolha natural. O
último passo é marcar as palavras e imagens específicas da vinícola. A rolha era um pedaço de cortiça e agora se tornou uma rolha acabada e então segue para a última inspeção visual antes de ser enviada para a vinícola. Os grânulos da rolha são estabilizados por um agente de ligação e moldados numa forma sob medida para bloquear mais ou menos oxigênio de acordo com as especificações do vinicultor. Alguns vinhos necessitam de um selo totalmente selado, enquanto outros precisam de uma certa quantidade de ar para maturar mais depois do envasamento. As calhas de zinco drenam a água da chuva e, no processo, desenvolvem uma resistência natural à corrosão. Quando o zinco é exposto a ciclos úmidos e secos, uma reação química ocorre, formando uma pátina protetiva na superfície sem necessidade de pintura nem de tratamento especial. Você não pode parar a chuva, mas pode impedir que ela danifique os edifícios e suas bases. Essas calhas de zinco em forma de U levam a água para longe das estruturas e mantêm elas secas. O processo começa com a produção dessas bobinas de zinco com 46 toneladas. O zinco chega na fábrica na forma de placas espessas. Essas placas são quase 100% zinco. As placas caem numa fornalha. Do lado de dentro, a temperatura chega a quase 400 graus Celsius. Os técnicos adicionam um pouco de cobre e titânio para reforçar o zinco e tudo derrete até virar um líquido homogêneo. O zinco derretido então flui para um sistema de transporte. Resíduos como cinzas flutuam para o topo da sopa de metal e os técnicos os retiram. Um disco flutuante monitora a velocidade e a profundidade da mistura de zinco para impedir que transborde. O zinco derretido agora chega à máquina de fundição. Aqui, o aço com quase 1 metro de largura é desenrolado e depois de ficar linear, o zinco flui para ele. O aço serve como molde para transformar o zinco em uma folha longa e rígida. A água flui para o zinco para acelerar o resfriamento e a solidificação. Como a água e o zinco líquido não se misturam, a água simplesmente passa pela superfície. Agora sólida, a placa de zinco tem quase 9 milímetros de espessura. Espessa demais para uma leve calha de chuva. A operação seguinte vai afinar bastante a placa. Esse é um poderoso laminador. A pressão nos rolos é tão grande que eles precisam ser mudados de tempos em tempos. Depois que os novos rolos foram colocados, a máquina os aquece. O técnico ativa os rolos. Conforme se mexem, os rolos quentes exercem 770 toneladas de pressão para deixar o zinco muito mais fino. Enquanto isso, pouco à frente, um sistema de tensão que usa uma correia de aço entra em ação. Esse sistema impede o enfraquecimento da folha de zinco quando ela sai do laminador e segue em frente. Dá para ver a diferença que o laminador fez. Ele reduziu a espessura da placa de zinco para cerca de 3/4 de milímetro. O sistema de correia de aço mantém a tensão na folha de zinco conforme ele se enrola no seu centro. Isso produz uma bobina de zinco de 46 toneladas. Ela é conhecida como a bobina principal. Aproximadamente 40 quilômetros de calhas podem ser feitas com essa bobina. Técnicos cortam a bobina principal em 3. Cada bobina tem 30 centímetros de largura. Elas agora têm a largura correta para serem transformadas em calhas de chuva. Um guindaste issa uma das bobinas mais finas acima do piso da fábrica. A jornada é guiada pelo operador abaixo. Ela é colocada em posição para ser levada até a próxima máquina. Essa vai cortá-la em tiras uniformes com quase 4 metros de comprimento. Esse é o comprimento padrão para calhas de chuva. Conforme o zinco é desenrolado, um espelho acima permite a visão de cima pelo operador. Com movimentos rápidos, a lâmina corta as folhas de zinco no tamanho certo. As tiras de zinco seguem então por um canal que fica cada vez mais apertado até um cilindro. Isso arredonda o perfil. Mais rolos aperfeiçoam a forma em U
E também enrolam as bordas das calhas para que fiquem mais reforçadas. Com isso, as calhas de chuva de zinco ganham sua forma final. A máquina de perfis automática ejeta as calhas de 4 metros em uma prateleira arredondada. Então ela se inclina para empilhar bem as calhas uma em cima da outra. Essas calhas de chuva de zinco estão prontas para serem penduradas. Quando forem instaladas, vão ser moldadas umas nas outras e depois vão ser penduradas no telhado com ganchos especiais. Elas podem ser úteis num dia de chuva. O País Basco francês é culturalmente muito diferente do resto da França. Localizado na fronteira sudoeste e fazendo fronteira com a Espanha, a região é conhecida, entre outras coisas, pelo seu presunto, que é salgado e consumido ao ar livre em uma velha tradição, passada adiante por gerações de fazendeiros bascos. Existem vários tipos de presuntos bascos tradicionais. Esse aqui, chamado de quintoa, é marmoreado com gordura e tem um sabor frutado forte e profundo. O seu sabor e sua composição distintas começam com um tipo específico de porco, o malhado do País Basco, que tem esse nome por causa da pele. Essa raça de porco é nativa da região basca, onde os animais são criados em pequenas fazendas nos vales da cadeia dos Pirineus. Ao contrário dos animais criados para comercialização, as porcas têm pequenas ninhadas entre 6 e 9 leitões, que crescem vivendo e vagando em áreas que têm em média 30 leitões a cada 2.000 metros quadrados. Como resultado de todos os passeios por essa área, os porcos crescem mais lentamente e se tornam mais pesados do que os porcos criados em fazendas para comercialização. Depois que os animais chegam ao peso de cerca de 150 quilos, que geralmente leva entre 1 ano e 15 meses, eles vão para o abatedouro. Cada carcaça é carimbada com um número de identificação. O presunto tradicional é feito com o pernil traseiro. Depois de marcar o pernil, um técnico o coloca numa máquina e coloca o símbolo de quintoa na carne. Então, outro técnico passa sal na parte exposta. O sal vem de Sali de Biar, uma fonte de água salgada em uma bacia cercada pela cadeia dos Pirineus, o Rio Adour e o Oceano Atlântico. Os encarregados deixam o presunto salgado em uma sala fria e úmida por 1 dia para cada 900 gramas, dando geralmente 15 dias por presunto. O sal preserva a carne. Em seguida, o presunto passa por uma primeira cura a seco. Ele fica pendurado em uma prateleira de aço inoxidável em uma sala com temperatura e umidade controlada por 7 meses. Quando o presunto sai da sala, ele perdeu cerca de 20% do seu peso original, porque a maioria da umidade evaporou. Um técnico escova a superfície e cobre a parte exposta do presunto com uma graxa especial, que é feita com os rins do porco, farinha de arroz e água. Essa graxa impede que a superfície seque e crie uma crosta durante a segunda cura a seco. O presunto agora vai para uma segunda sala, para secar ao ar livre, aproveitando essa localização geográfica em particular. Um vento morno do sul da Espanha e o ar úmido do Oceano Atlântico para o oeste entram na sala pelas janelas. A natureza faz todo o serviço. Os humanos apenas regulam o fluxo de ar e da umidade, levantando ou baixando as persianas. Nessa sala, o presunto fica pendurado numa prateleira de madeira e não de aço inoxidável. Isso porque a madeira absorve o excesso de umidade e transfere para a carne se o ar ficar seco demais. Conforme o presunto seca, o seu sabor se concentra. O charcutier, um açougueiro de porcos artesanais, inspeciona cada presunto cuidadosamente. O vento que seca o presunto carrega pólen e outras partículas naturais que dão ao presunto um sabor e fragrância distintos. O segredo é curar lentamente, até que o presunto chegue à maturidade perfeita.
Isso leva aproximadamente um mês para 900 gramas. Então, o presunto fica na segunda sala de secagem por mais um ano. Quando o presunto curado está pronto, se polvilha um pouco de pimenta espelete, que é uma pimenta mediana do País Basco francês. Isso dá ao presunto uma fragrância que é tão apetitosa quanto o sabor. O antigo esporte chamado pelota basca ou highlight pode ser jogado com um remo, com uma raquete, com as mãos ou com uma concha de vime especial chamada de xisteira, que ajuda a jogar a bola em alta velocidade, fazendo esse ser um dos esportes com bola mais rápidos do mundo. A xisteira foi uma inovação da metade do século XIX. Desde então, construir xisteiras tem sido a arte de poucos artesãos especializados. Essa oficina familiar e todas as ferramentas que ela contém para construir xisteiras foram passadas de pai para filho, desde 1887. Em uso por mais de 100 anos, essas ferramentas ainda funcionam. O bisneto do fundador da oficina usa uma antiga bancada plana com presilhas para dar forma a um pedaço curvo de castanheira. Ele prende uma das pontas em um tornilho e usa uma furadeira moderna para arredondar a ponta antes de passar um pouco de cera para ajudar a encaixar o travessão. Para preparar para a fase seguinte, ele lixa as superfícies com uma lixa de papel fina. Agora é hora dele criar a subestrutura da xisteira. Ele começa prendendo a estrutura em um molde. Ele mede a curva das costelas laterais e usa vapor para ajustá-las. Ele usou gesso para emendar o molde, onde ele estava muito gasto por mais de 100 anos de uso constante. Ele então segue para as costelas inferiores, que ele cuidadosamente dá forma e apara no tamanho certo. Cada xisteira é totalmente sob medida, encomendada por cada um dos jogadores. Isso quer dizer que cada xisteira vai ser um pouco diferente para satisfazer as necessidades do dono. É por isso que o artesão deve tomar cuidado para que todas as dimensões de medida estejam corretas. Ele prende tiras de elástico no molde para manter as costelas no lugar enquanto trabalha. As costelas dão forma à xisteira, mas elas não são fortes o suficiente sozinhas. Precisam ser entrelaçadas com vime feito de madeira de salgueiro. O artesão prepara o vime com ferramentas projetadas para fatiar do tamanho necessário. Ele então entrega a xisteira para o seu tio, um especialista em entrelaçamentos. Existem xisteiras de 2 tamanhos diferentes. Na pequena, o especialista leva pelo menos 9 horas entrelaçando. Na grande, como essa, ele precisa de cerca de 14 horas. No jogo de pelota, a bola pequena é dura e é arremessada a velocidades incríveis. O livro Guinness dos recordes mundiais diz que uma bola de pelota já alcançou 302 km por hora. Velocidades como essa podem causar danos sérios. Aqui, o artesão enrola e costura um revestimento de couro projetado para proteger as mãos dos jogadores dos ferimentos. Depois que ele terminou os componentes do revestimento, os costura na xisteira, posicionando todos no local correto. Só esse trabalho em couro leva cerca de 2 horas para ser terminado. Ele agora corta a forma necessária para a parte da luva da xisteira. Então, corta os contornos individuais para os dedos. Seguindo a tradição, até a máquina de costura é uma antiguidade original. Ela pode ser antiga, mas essa máquina bem feita ainda consegue costurar o couro em uma camada de tecido que é especialmente formulada para afastar o suor. Para prender a luva na concha de vime, o artesão tem que deixar de lado a máquina de costura e completar esse passo do jeito antigo, costurando cuidadosamente os componentes um no outro à mão.
Ele então dá acabamento a qualquer excesso com uma tesoura e insere a mão na luva. Isso torna mais fácil para ele completar o último passo, prender o laço da mão. Preservando uma tradição de excelência em trabalhos artesanais, essa cisteira pronta é um trabalho de mestre. Isso ajuda a tornar a pelota um dos jogos mais rápidos do mundo. Versão brasileira Audiocorp.